Olá! As regras do jogo no processo penal brasileiro, olha, elas não param de mudar. E para a gente entender o que está valendo, nada melhor do que olhar direto para as decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E é exatamente isso que a gente vai fazer, mergulhando nos julgamentos mais quentes do informativo de jurisprudência número 30. Vamos juntos nessa jornada para entender como essas decisões afetam tudo, desde o comecinho da investigação até o cumprimento da pena. Pensem um pouco nessas decisões do STJ como se fossem as placas e as regras de trânsito do nosso sistema de justiça. Elas não só dizem o que pode ou não pode ser feito, mas também tentam garantir que essa estrada, que é o processo, seja a mais justa e previsível possível para todo mundo. Então vamos começar pelo ponto de partida de qualquer processo, a fase de investigação. É aqui, na investigação, que a história de um processo criminal realmente começa. É aquele momento de juntar as primeiras peças, de coletar as provas iniciais, onde as suspeitas começam a ganhar corpo. E justamente por ser a base de tudo o que vem depois, as regras aqui precisam ser super claras. Tudo para garantir que os direitos de todo mundo sejam respeitados desde o primeiro minuto. Vamos imaginar uma cena clássica de delegacia. Uma testemunha aponta para alguém e diz: "Foi ele." A pergunta que chegou no STJ é: aquele procedimento super formal de reconhecimento de pessoas, sabe? Aquele que está lá todo descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal, ele precisa ser seguido à risca sempre, em 100% dos casos? E a resposta do STJ aqui foi bem pragmática. O que o tribunal disse é o seguinte, olha, quando a autoria do crime já está mais do que provada, seja por uma confissão, seja por outras provas muito fortes, aquelas formalidades todas do artigo 226 acabam não sendo necessárias. O que importa, no fim das contas, é a certeza de quem cometeu o crime. Se essa certeza existe, o procedimento vira só um rito que não vai acrescentar nada. Agora, uma questão que tira o sono de muito advogado. A questão do tempo e da validade das provas. Pensa assim, um juiz dá um mandado de busca e apreensão e fala: "Polícia, vocês têm, 10 dias para cumprir." E se a polícia vai lá no 11º dia? A prova que eles acharam já era? É tudo ilícito? A operação inteira pode ir por água abaixo por causa de um dia? A decisão do STJ aqui é super clara e gira em torno de uma palavrinha-chave: contemporaneidade. O tribunal diz que esse prazo que o juiz dá é um prazo impróprio. O que isso quer dizer? Que passar um pouquinho dele não anula tudo automaticamente. O que realmente importa não é a data no papel, mas se os motivos que fizeram o juiz dar o mandado lá no começo ainda são válidos, ainda são atuais no dia em que a busca foi feita. Se os fatos continuam quentes, a prova vale. A audiência de custódia, todo mundo sabe, é uma garantia importantíssima. É o primeiro contato da pessoa que foi presa com um juiz. E a lei é clara, né? Tem que acontecer em até 24 horas. Mas, e na prática? O que acontece quando esse prazo tão importante estoura? A prisão vira ilegal na hora? Pois é, aqui o STJ foi bem detalhista. Um atraso pequeno, especialmente se tiver uma boa justificativa, por exemplo, a pessoa foi presa de madrugada fora do horário do fórum, não anula a prisão de cara. E tem mais um detalhe jurídico fundamental. Se nessa audiência o juiz decide converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, essa nova decisão cria um novo motivo legal para a pessoa continuar presa. É como se o título que justifica a prisão fosse trocado por um novo, superando aquela irregularidade do atraso inicial. E esse ponto aqui é excelente para a gente entender a questão da competência. Muita gente acha que se a Polícia Federal investigou, o caso automaticamente vai para a Justiça Federal, mas não é bem assim. A regra de ouro está lá na Constituição, no artigo 109. A pergunta é: o crime investigado atinge diretamente bens, serviços ou interesse da União? Se a resposta for sim, aí sim, é Justiça Federal. Se for não, mesmo com a PF investigando, o processo vai correr na boa e velha Justiça Estadual. Beleza, a investigação acabou, a denúncia foi feita e o processo entra numa fase totalmente nova. Agora, o palco é outro, é o tribunal. E aqui as regras do jogo ficam, digamos, ainda mais sérias e cada passo é decisivo. Olha só que distinção importante. Quando um processo, que deveria ir para uma vara especializada, tipo de crime organizado, acaba caindo numa vara criminal comum, mas dentro do mesmo fórum, da mesma comarca, o STJ entende que isso é um erro de competência relativa. É como errar o número da sala, mas acertar o prédio. Dá para consertar. O juiz certo pode só validar o que já foi feito. Agora, competência absoluta é diferente. Aí é como ir para o prédio errado, levar um caso criminal para a Justiça do Trabalho. Nesse caso, não tem conserto, é tudo nulo.
Agora pensa numa situação bem específica. O réu está preso e, por ser advogado, ele mesmo decide fazer a própria defesa. A pergunta é, como é que o tribunal tem que avisar ele das decisões? Uma publicação no Diário Oficial, que é o normal para qualquer advogado, serve nesse caso, sendo que o advogado em questão está preso, sem acesso fácil a essas publicações? E aqui o STJ foi categórico para proteger a ampla defesa. A lógica é simples. Não dá para presumir que o réu advogado, por estar preso, vai conseguir ler o Diário Oficial todo dia. Para garantir que ele tenha uma chance real de se defender e de recorrer, a intimação tem que ser pessoal. Ou seja, a formalidade da publicação no diário perde para a garantia de que ele realmente foi avisado. O julgamento termina, o juiz bate o martelo, mas a história jurídica está longe de acabar. Agora a gente entra na fase pós-condenação. O veredito foi dado, sim, mas as consequências dele e as chances de reverter essa decisão ainda estão totalmente em jogo. Depois que uma sentença vira definitiva, ou seja, transita em julgado, a ferramenta oficial para tentar mudar isso é a revisão criminal. Mas o STJ abre uma exceção e permite o uso do habeas corpus, o famoso remédio heróico, numa situação bem específica, quando o erro na condenação é tão absurdo, tão gritante, que dá para ver sem precisar reanalisar nenhuma prova. Pensa assim, uma pessoa foi condenada com base numa lei que nem existe mais. Nesses casos, o HC funciona como um atalho para corrigir esses erros óbvios que afetam a liberdade. Agora, um caso bem concreto que traz uma discussão de princípios super interessante. Se uma pessoa comete um crime que tem a ver com a profissão dela, o juiz pode chegar e simplesmente dizer, pronto, a partir de hoje você está proibido de trabalhar com isso? A decisão aqui se baseia num dos pilares do direito penal, a legalidade estrita. A pena de proibir alguém de exercer a profissão, que está lá no artigo 47, inciso 2º do Código Penal, é super específica. Ela só vale para aquelas profissões que precisam de uma licença, uma autorização do poder público, tipo médico, advogado, engenheiro. Como ser instrutor de hipismo não precisa disso, a pena simplesmente não se aplica. No direito penal não dá para esticar a lei para prejudicar o réu. É o que está escrito e ponto final. E, finalmente, chegamos à reta final da nossa jornada, a fase da execução da pena. Aqui, a sentença já é definitiva e o foco muda completamente. Agora, a discussão é sobre as regras do cumprimento da pena, as regras que vão moldar o dia a dia e o futuro de quem está preso. Essa pergunta é bem complexa. A gente sabe que a progressão de regime de ido fechado para o semiaberto é um direito do preso. Mas como fica esse direito para alguém que está num presídio federal, justamente por ser considerado de altíssima periculosidade? Bom, a lógica do STJ foi a seguinte: o regime de um presídio federal já é, por si só, muito mais rigoroso, mais fechado. Então, não faria sentido conceder uma progressão para o semiaberto se os motivos que levaram a pessoa para lá, como ser líder de facção ou oferecer um risco enorme à sociedade, como diz a Lei 11.671 de 2008, ainda estão presentes. Enquanto esses motivos existirem, a progressão fica na prática congelada. E para fechar, nossa última questão, que é bem curiosa. Imagina que uma pessoa terminou um curso, se formou, e um tempo depois ela é presa. Será que ela pode usar aquele diploma, aquele estudo feito lá atrás, para diminuir alguns dias da pena que ela vai cumprir? A resposta do STJ foi um não bem claro, e a razão disso nos mostra exatamente qual é o objetivo desse benefício. A remissão por estudo não é um crédito que a pessoa acumula durante a vida. Ela é um incentivo para a ressocialização. É uma ferramenta para ser usada durante o cumprimento da pena. A ideia é estimular a pessoa a estudar enquanto está presa. Então, o estudo e a pena têm que acontecer ao mesmo tempo. No fim das contas, o que todas essas decisões que a gente viu hoje mostram é um esforço constante do judiciário para encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio entre a frieza da letra da lei e as confusões e complexidades do mundo real. Seja avaliando se o mandado ainda é contemporâneo, se um atraso tem justificativa ou qual a real finalidade de um benefício. Fica claro que fazer justiça não é só aplicar uma regra, mas é saber interpretar essa regra com bom senso, com razoabilidade. E talvez seja essa busca constante por equilíbrio que, no fundo, defina o que é fazer justiça.